Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para mais esse tempo de estudo da palavra. Estamos estudando o livro de Efésios. Hoje nós vamos no capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 16 e vamos explanando. Vamos ver quanto tempo a gente consegue de meditação e de estudo na palavra aqui. Amém? Então vamos lá para a leitura do texto. Eu vou ler aqui enquanto aparece aí na tela para vocês. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, como também foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, ele levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em Cristo. Mais um dos textos da palavra de Deus preciosos. Tem tanta coisa aqui, por isso que eu falo. Às vezes, em 20 minutinhos, a gente não consegue abordar e explanar tudo. Mas como a gente não tem pressa, né? Como diz o Dom Pedro II, quando ele tinha algo importante, uma reunião importante, ele falava assim para o cocheiro dele, devagar que eu tenho pressa. Isso significa, conduza a carruagem com cautela e cuidado, para que você não bata nenhuma pedra e impeça de eu chegar na reunião, que é importante eu estar lá. Então, devagar que eu tenho pressa. Então, vamos devagar, porque nós temos pressa de aprender a palavra de Deus. Amém? Bom, a carta de Paulo aos Efésios, ela é dividida em dois grandes momentos. Os capítulos 1, 2 e 3, Paulo faz a exposição da doutrina cristã, né? Do Evangelho de Jesus. E a partir do 4, o apóstolo Paulo vai nos passar agora informações sobre a conduta cristã, como nós, uma vez resgatados, uma vez salvos pela graça do Senhor Jesus, agora como nós devemos viver nesta nova sociedade chamada igreja. Observem que a igreja, do ponto de vista do Novo Testamento, não é uma instituição religiosa, né? Mas é uma sociedade
Isto é um jeito de viver, é uma filosofia de vida, é um modo de ser no mundo, né? As nossas reuniões congregacionais em templos faz parte da vida da igreja, mas não é a igreja. Ser crente não é só estar vinculado a um hall de membros de uma instituição com CNPJ na rua XPTO, número tal, no país tal, na cidade tal. Ser crente em Jesus, ser membro da Igreja de Jesus Cristo, é fazer parte dessa nova sociedade chamada igreja, dessa comunidade cristã. E aqui ele vai descrever alguns aspectos da vida nesta comunidade chamada igreja, que é invisível, né? A igreja de Jesus, ela é invisível. Ela é mais do que aquilo que aparenta ser. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele começa o capítulo dizendo: portanto, como prisioneiro no Senhor, de novo ele se coloca nessa condição, né, de servo, de alguém que está comprometido, de alguém que tem uma responsabilidade de pregar o evangelho. Nós já vimos isto quando ele, no capítulo 3, lá no comecinho do 3, ele fala também, ó, quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, ele usa muito essa expressão, porque ele se sente, né, totalmente comprometido com Jesus. E como Paulo, todos nós deveríamos fazer. Eu estou preso. Eu fui preso por quais algemas? O que me prendeu? O amor. Paulo fala que foi o amor de Cristo que o constrangeu, né? Então, que nós possamos viver como prisioneiros do Senhor, mas livremente. Que é a história do colarinho clerical, né? Que eu já até expliquei para vocês. Eu confesso que eu nem conhecia essa história, depois eu fiquei sabendo. Eu tinha até um certo preconceito de usar o colarinho clerical, né? Mas depois que eu descobri o significado do colarinho clerical, aquilo passou a ter um significado diferente para mim. Não sei se vocês se lembram, mas o colarinho foi um reverendo que desenvolveu, escocês, eu creio eu, que ele colocou aquele colarinho representando uma argola que os escravos usavam no pescoço, no tempo da escravatura. Só que ele é branco porque é uma servidão voluntária. Eu me coloco como prisioneiro do Senhor. Eu me coloco como servo do Senhor, né? Como súdito do Senhor. Isso é maravilhoso, né? É esta postura primeira. Cristo nos convida para sermos seus filhos, mas nós nos sentimos ali cativados, presos, conquistados por esse amor tão grande aqui. E é interessante, né, que quando Paulo então fala aqui, portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes. Tem uma súplica aqui, tem um pedido de clamor, tem uma preocupação. E o que Paulo se preocupa? Qual é a grande questão que preocupa o apóstolo Paulo? É como que a igreja vai viver. Como é que os remidos do Senhor irão viver nesse mundo que jaz no maligno, né? E Paulo fala aqui, olha, a minha oração é que vocês tenham uma vida digna, um viver digno do chamado que receberam. Gente, aqui tem algo muito sério. A pergunta que eu faço para você, que eu faço para mim, que eu faço para nós é: nós temos consciência, né, do chamado que nós recebemos, né? Vivam de modo digno do chamado que receberam. E ele nos chamou para sermos seus filhos, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos chamou para fazermos parte de um projeto extraordinário chamado igreja. Não é pouca coisa. É uma convocação. É como no exército, né? Quando você é convocado para defender a sua pátria, você tem que viver de modo digno
E a gente ouve, eu servi o exército, não sei quem serviu, mas ele fala assim, você tem que honrar essa farda que você está usando, né? O soldado, ele tem que honrar a farda que ele usa, porque ele ali representa o exército, as forças armadas, a marinha, a aeronáutica. Então você tem você não é mais civil, você é militar. Você então tem obrigações, tanto que é proibido, por exemplo, o militar fazer greve, né? Se rebelar, isso é motim. Então ele tem que viver de modo digno da vocação dele. E nós somos vocacionados, nós somos chamados para um ministério, chamados para uma vida diferente. E esse viver digno se caracteriza por algumas virtudes, tá? O principal aspecto que deve estar presente na vida daqueles que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus, da comunidade cristã, primeira coisa que a gente tem que desenvolver é a humildade. Humildade. A palavra humildade vem de humus, de terra, né? Quando a gente olha, vem de humanidade. A ideia é que nós somos do pó da terra. Viver humildemente é viver na simplicidade de que nada somos em nós mesmos, né? Eu não tenho recurso nenhum. Se eu sou alguma coisa, eu só o sou pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, humildade é uma atitude de estar sempre aberto ao conhecimento, à aprendizagem, ao desenvolvimento. O contraponto da humildade é a arrogância, é a altivez, entendeu? É aquela atitude onde, não, eu já sei de tudo, eu não preciso saber de mais nada, eu já sei tudo que eu preciso saber. Falta humildade nessas pessoas. E nós não somos nada, nós não sabemos nada. Tudo que somos naquilo que realizamos para Deus, e nós vamos ler o texto abaixo, só o somos porque o Espírito Santo nos capacita. Então, o primeiro elemento que deve estar presente na vida da igreja, na vida de cada membro, a oração de Paulo é: a sua dignidade se caracteriza por uma vida humilde. Não queira se impor sobre o outro, mas acolha o outro, aprenda com o outro, entendeu? Põe a tua boca ao pó de Jeremias. Talvez assim haja esperança. Agora, vamos pensar isso na prática. Como é que seria viver na prática a humildade? Vamos lá, num relacionamento conjugal entre marido e mulher, né? É um se submetendo ao outro, é um respeitando o outro, é um cuidando do outro. Como é que é ser humilde numa relação de trabalho, com um colega de trabalho? É ouvindo o colega, entendeu? É respeitando a opinião do colega. Eu não preciso concordar, mas eu tenho que respeitar, né? É não invalidar o outro. É ser patrão e tratar bem o empregado, é ser empregado e respeitar o patrão. A humildade tem dois ouvidos, porque está sempre pronto a aprender. Agora, a pessoa arrogante, presunçosa, altiva, ele não tem ouvidos, porque ele já sabe. Ele só tem boca. Ele só quer falar a opinião dele, e a opinião dele é a mais correta, é superior, é melhor, os outros estão errados. Se não for do jeito dele, não pode ser feito. A gente não pode ter essa atitude. A gente pode compartilhar nossas ideias, a gente pode discordar da ideia do outro, mas respeitar. Na humildade há um respeito pelo outro, né? E Paulo nos convida aqui. E além da humildade, tem outra característica que nos faz dignos, que está bem claro aí.
sermos amáveis, né? Isso é amabilidade, né? É gozado se a gente for olhar lá em Gálatas, volta lá um pouquinho, Gálatas 5:22, né? Nós temos lá os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito, não é verdade? E lá diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, tá vendo? Que tem a ver com essa palavrinha aqui, tá? Ser amável, tá? Isso é importante. Então, a gente ter essa atitude de amável. O que é ser uma pessoa amável? Como é que você percebe uma pessoa amável? É uma pessoa é, gostosa, né? É, é, acolhe você, te sorri, te respeita, te trata bem, né? Não retribui mal por mal. Uma pessoa amável, né? É uma pessoa doce, paciente, não é aquela pessoa briguenta, rancorosa, rabugenta, que é o contraponto do ser amável. Ai, como fulano é amável, né? É aquela pessoa que você se sente bem na companhia dela, sente-se bem ao ouvi-la, ao estar com ela. Isso é um exercício de espiritualidade, a amabilidade. Contraponto disso é a irascividade, é a atitude intolerante, né? Impaciente, impositiva, autoritária. Então, o Evangelho pede que nós nos dispamos dessas características, que isso é muito da nossa natureza pecaminosa. Isso é muito fruto do Adão, do ego narcísico, exaltado, superior, que o diabo nos vendeu. Lembrem-se, qual foi a promessa que o diabo fez lá para Adão? Se você comer do fruto, você será como Deus, sabedor de todas as coisas. Então, essa altivez ainda tem resquícios na nossa vida cristã. E nós devemos, então, nos despojar dessas atitudes e nos revestir de humildade e amabilidade. Sermos amáveis. Se nós formos, olha que interessante o texto, se nós formos humildes e amáveis, o que vai acontecer? Olha o que diz a sequência do versículo. Vamos tolerar pacientemente uns aos outros em amor. Olha, gente, que coisa interessante. A humildade e a amabilidade se manifesta no amor. O amor é humilde, o amor é amável, o amor é tolerante. Será que tolerância tem a ver lá nos frutos do Espírito, em Gálatas 5:22? O que vocês acham? Vamos lá, ó, Gálatas 5:22, fala assim, ó. Mas o fruto da alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Tolerância e domínio próprio conversam? Conversam, né? Uma pessoa tolerante é uma pessoa que tem domínio próprio. Percebem? Percebe? Isso aqui faz com que nós tenhamos um testemunho digno do chamado que estamos tendo. O diabo sabe disso. E sabe onde é que ele quer destruir essa comunidade, essa sociedade chamada igreja? É tirando de nós essas características, que na verdade isso aqui são virtudes, né? São virtudes que, independente de sermos cristãos ou não, todos aqueles que vivem essas virtudes são pessoas integradoras, são pessoas queridas, são pessoas que agregam, são pessoas que somam. Mas quando falta-nos humildade, amabilidade, paciência e falta de amor, a gente entra numa relação
de conflito, de distanciamento, de divisão, de brigas, de hostilidades. Concordam comigo? O que eu estou falando aqui não é nada novo. Isso que eu estou falando, vocês já ouviram um monte de vezes. Mas o texto está nos trazendo isso aqui, ó. Agora, tudo isso, tá? Tudo isso só é possível, olha o que faço, ó. Olha o que diz o versículo 3. Façam todo o possível. O que vocês entendem por essa frase? Façam todo o possível. Eu entendo assim, ó, vê se faz sentido para você. Dê o seu melhor. Concordam comigo? Façam todo o possível, dá o seu melhor. Se esforce. Se dedique. Não faça de qualquer jeito. Não faça sem compromisso. Façam todo o possível. De novo, se eu fizer com dedicação, o resultado vai ser ruim ou vai ser bom? Vai ser positivo ou negativo? Né? A Bíblia fala assim, ai daquele que faz a obra de Deus como? Relaxadamente. Não é verdade? Então, por que a gente tem que... Por que a Bíblia está falando aqui que façam todo o possível? Para quê? Faça todo o possível para quê, pastor? Olha o que está escrito. Para se manterem o quê? Unidos ou separados? Façam todo o possível para se manterem unidos no espírito. É fácil a gente se separar. Vocês percebem que é mais fácil a gente brigar do que ser amável? É mais fácil a gente não precisa ter esforço nenhum para perder o controle. Mas para manter o controle tem que ter um exercício de espiritualidade, não tem? É mais fácil bagunçar do que organizar, né? Exige dedicação na organização. Por isso é mais fácil odiar do que amar. Para odiar você não precisa de muito esforço. Também, por isso que é mais fácil pecar do que obedecer. Por isso nós precisamos apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros, estarmos juntos, né, unidos no Espírito. Uma vida cheia do Espírito é imprescindível para a gente poder viver de forma digna do Evangelho, da vocação que Deus nos chamou. Né? E aqui fala o seguinte, ligados pelo vínculo da paz. Olha como é importante. Quando, então, eu entendo que eu tenho que viver de modo digno do Evangelho, vivendo com humildade, com mansidão, com paciência, com amor, me esforçando, fazendo o melhor para me manter unido, isso vai produzir uma paz no meu coração, no coração do meu irmão, na minha comunidade, na família cristã. E isso é testemunho. E aí ele vai para o capítulo 4, dizendo o seguinte, por que a gente deve promover essa unidade? Por que a gente tem que ser um com o outro, somando e não dividindo e individualizando? E ele fala que é simples, porque há um só corpo e um só espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só corpo e um só espírito. Em outra passagem, Jesus vai falar que uma casa dividida não consegue subsistir. Quando eu entro em confronto, quando eu entro em atrito, quando eu entro em rota de colisão, eu não ganho nem o outro ganha. O casamento perde,
a amizade perde, o relacionamento profissional perde, a vida na igreja perde. Não é? Aqui, a gente é chamado a olhar para o meu irmão e falar, cara, você é parte do corpo comigo. Paulo, lá em Coríntios, já estudamos sobre isso, né? Ele fala dos dons espirituais, aonde ele nos faz lembrar da importância da codependência. O olho não pode dizer ao ouvido, não preciso de você. A mão não pode dizer para os pés, não preciso de vós. Todo o corpo precisa dos seus respectivos membros auxiliares, né? Para formar esse um só corpo, onde habita um só espírito. Já pensou sua mão se revoltar com teus olhos e pegar o dedo indicador e enfiar dentro do olho? Já pensou sua mão revoltada com o olho esquerdo? Não, o direito eu aceito, mas o esquerdo eu não vou com a cara desse esquerdo que fica olhando para mim todo o tempo. E aí a mão vai lá e enfia o dedo no olho? Não é um absurdo isso que eu estou falando? O que você acha de alguém que se mutila? O que você diria de alguém que se mutila? Você acha que é uma pessoa normal? Não, né? Uma pessoa que corta um braço, corta uma mão. Tem gente que se esfaqueia, tem alguma desordem aí estabelecida. Então, numa igreja onde as pessoas se engalfinham, onde as pessoas se pegam, se ofendem, está faltando alguma coisa. Então, já perdeu a dignidade de ser chamado cristão, de viver de modo digno do evangelho. Então, aqui nós temos essa exortação, tá? Eu faço parte de um todo. Eu faço parte de um corpo, eu sou membro deste corpo, e eu não sou mais importante que os outros membros. Eu posso ter mais destaque pela minha função, mas eu não sou mais importante. Eu ocupo aqui com vocês o papel de pastor, mas eu não sou mais importante que ninguém, né? Não posso me sentir assim. Aliás, eu procuro mostrar isso. Agora, eu tenho o meu dom, o outro tem o dele, né? A gente precisa do apoio simultâneo. A igreja vai funcionar só com o pastor Nilton? Não vai funcionar só com o pastor Nilton. Não é pastor Nilton que faz a igreja de Viliara funcionar. Aliás, quando eu sair daí, a igreja vai continuar. Mas quando você sair também, a igreja vai continuar. Não é? Mas a nossa presença lá hoje, por que nós estamos lá hoje? Especificamente no nosso caso. Porque Deus nos chamou para estar ali. Não é verdade? Cada um de nós. No dom, no ministério, na função que estamos desempenhando. Deus chamou e você ouviu, e você respondeu, e você disse sim. Por isso você está servindo ao Senhor, com o dom e o talento que Ele te deu. E é isto que nós vamos ver. Então, só quero terminar aqui o versículo 5, para depois a gente ir para os outros. Aí ele fala o seguinte, ó, fomos chamados numa só esperança, a esperança da vida eterna. Nós temos a vida eterna. A igreja existe para proclamar a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. E depois a gente vai falar um pouquinho disso aqui, ó. Dentro desse contexto, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Se Deus é assim, por que nós vamos dividir? Amém? Então fica aqui essa pequena reflexão. Eu desconfiei que eu não ia conseguir muito para frente, né? E depois a gente vai degustando os versículos seguintes aí, paulatinamente, como diz o provérbio popular. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa falar ao teu coração através desse estudo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.